Lembre-se, gente, Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Entre 5.500 e 4.400 anos atrás, antes do dilúvio, a vida na Terra funcionava sob regras completamente diferentes. Mas essa vegetação exuberante escondia um pesadelo. Enquanto as plantas cresciam sem parar, criaturas colossais caminhavam entre as árvores. E nas cidades, seres que não eram totalmente humanos governavam com mão de ferro, exigindo tributos que ninguém queria pagar. Neste vídeo, a gente vai reconstruir como era sobreviver nesse mundo antediluviano. O que significava caminhar entre predadores gigantes, a tecnologia proibida que surgiu do nada e o que realmente aconteceu quando os filhos de Deus decidiram descer à Terra. O último detalhe explica por que a destruição total foi a única saída. Sair de casa naquela época significava entrar num mundo que não foi desenhado para a escala humana. Imagine caminhar entre árvores que não tinham copa visível, subindo tanto que você perdia a ponta de vista na névoa. Samambaias cresciam até 15 metros, formando um teto verde que bloqueava qualquer luz direta. E não era sol normal batendo na pele, havia uma luminosidade difusa, constante, vinda de cima, como se o céu tivesse um filtro permanente. Muitos estudiosos apontam que, segundo os registros mais antigos, existia uma camada de vapor cobrindo o planeta inteiro, uma espécie de estufa natural que segurava o calor. Mantinha tudo úmido e estável, sem tempestades, sem variação brusca de temperatura. Você caminhava entre troncos tão largos que 20 pessoas de mãos dadas não abraçavam. Alguns eram ocos e serviam de casa para famílias inteiras. Colher uma fruta virava uma operação militar cordas, equipe, gente subindo durante horas. Mas a vegetação era o menor dos seus problemas. O perigo real avisava quando o chão tremia. Você parava, olhava para o lado e via a manada. No livro de Jó, capítulo 40, há a descrição de uma criatura chamada Behemoth. A descrição bate perfeitamente com os grandes saurópodes, criaturas colossais pastando. O excremento deles formava montes fumegantes adubo natural. Sim, mas o cheiro era insuportável e ninguém ousava chegar perto. E não eram os únicos. Répteis voadores e aves de rapina enormes sobrevoavam as aldeias, pescando nos rios e, de vez em quando, pegando crianças distraídas. Por isso, telhados eram reforçados, muros eram altos e ninguém andava sozinho quando o sol baixava. A instrução de Deus era clara: dominem os animais. Mas me diz, como você domina algo com 20 toneladas? Só os espertos sobreviviam. Os lentos, os distraídos, eram eliminados pela necessidade bruta da natureza. Viver ali era travar uma batalha silenciosa todo dia. Mas, incrivelmente, não eram os animais gigantes o verdadeiro perigo. O pesadelo começou de verdade quando as pessoas olharam para cima e viram luzes descendo do céu. Luzes desciam do céu. Não eram meteoros, nem relâmpagos. Eram movimentos controlados, intencionais, vindo direto para as aldeias. Eles não desciam escondidos. Os vigilantes, é assim que textos como o livro de Enoque chamam esses seres, apareciam em praça pública, entravam nas cidades como se fossem donos do lugar. A primeira coisa que chocava era a altura. 2,5 metros, talvez 3, muito mais altos que qualquer homem da época. Mas o tamanho era detalhe perto da aparência. A pele deles emitia uma luminosidade fraca, como metal aquecido refletindo luz. Os olhos brilhavam no escuro. Eles falavam todas as línguas. Sabiam nomes, conheciam segredos de família que ninguém nunca tinha contado. E chegaram oferecendo presentes irresistíveis, sementes que germinavam na metade do tempo, técnicas de forjar metais que ninguém conhecia, segredos sobre as estrelas, plantas medicinais, o movimento dos planetas. O livro de Enoque lista os nomes desses líderes e o currículo de cada um. Azazel ensinou a guerra, espadas e escudos. Shemiasa ensinou a feitiçaria. Baraquel, a astrologia.
Foi um download de conhecimento que levaria gerações para ser desenvolvido naturalmente. Tudo de uma vez. Mas, claro, havia um preço. E eles não pediram ouro. Eles pediram as mulheres. Gênesis 6 fala sobre isso de forma direta e brutal. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, as que quiseram. Não foi um pedido educado. Foi uma tomada de posse. As famílias assistiam impotentes, enquanto suas filhas eram escolhidas por seres celestiais. E quando essas uniões aconteceram, a biologia humana foi hackeada. As mulheres engravidavam, mas o que crescia no ventre delas não era normal. Eram bebês que nasciam com 1 metro de comprimento e uma fome que nada conseguia saciar. As parteiras sabiam, no momento do parto, que aquilo não era uma criança humana. Os bebês que nasciam dessas uniões proibidas já vinham ao mundo com cerca de 1 metro. Não era uma variação genética, era o padrão da nova espécie. As mães sofriam dores extremas e movimentos violentos dentro do ventre. Muitas não sobreviviam ao parto. Textos apócrifos descrevem o nascimento de figuras dessa época como algo diferente, bebês que abriam os olhos imediatamente e iluminavam o ambiente. Mas, com os Nefilim, o milagre era, na verdade, um filme de terror. O crescimento era assustadoramente rápido. Com 6 meses, já andavam. Com 2 anos, tinham a força de um adulto atlético. Quebravam móveis sem querer, derrubavam portas, machucavam outras crianças durante brincadeiras. Não necessariamente por maldade, mas porque não tinham noção da própria potência física. Aos 5 anos, já atingiam o tamanho de um adulto humano. Aos 10, ultrapassavam 3 metros e, na idade adulta, chegavam a 4 metros de altura. Alguns registros antigos falam em gigantes ainda maiores, o que pode ser exagero poético, mas a mensagem é clara. Eles eram titãs biológicos. Arrancavam árvores jovens como se fossem gravetos, levantavam rochas que 10 homens não moviam. Matavam animais selvagens com as mãos nuas. Mas o detalhe mais perturbador não era o corpo, era a mente. Eles aprendiam rápido, falavam cedo, compreendiam conceitos complexos, mas não tinham empatia. O livro de Enoque diz que eles devoravam o trabalho dos homens, consumiam toda a produção agrícola, depois os rebanhos, depois a caça selvagem. Eles eram psicopatas genéticos, entendiam emoções na teoria, mas não sentiam. Viam pessoas como recursos, gado, não como iguais. Por que obedecer a um pai humano que você pode esmagar com uma mão? Aos 10 anos, muitos já tinham matado, por impulso, por raiva, por curiosidade. E quando esses híbridos atingiram a maturidade completa, eles decidiram que não queriam mais ser filhos, eles queriam ser reis. Imagine um governante com 4 metros de altura, força incalculável, e um apetite maior que o de 100 homens. Não havia polícia para te proteger. Não havia tribunal para apelar. A palavra dele era a lei. Quem questionava, desaparecia. Gênesis chama esses híbridos de homens de renome em hebraico. Anshei Hashem. Eram as celebridades da época. Heróis, campeões, governantes intocáveis. Eles construíam palácios de pedra bruta nas planícies férteis, erguiam muros grossos e exigiam tributos pesados, grãos, animais, ouro e mulheres. Estátuas colossais eram erguidas em homenagem a eles. Templos onde sacrifícios aconteciam, e a hierarquia era brutalmente simples. Eles no topo, humanos na base. Mas havia um problema logístico crescente: a fome. Como alimentar uma população de gigantes? O livro de Enoque descreve a escalada do horror. Primeiro comeram a colheita, depois os animais. E quando isso acabou, começaram a olhar para os humanos. Tradições judaicas antigas mencionam que eles desenvolveram apetite por carne humana e sangue. O canibalismo não era feito às escondidas, virou ritual público. Altares onde pessoas eram sacrificadas diante de multidões aterrorizadas. Crianças cresciam assistindo a isso, aprendendo que a vida humana não valia nada. Gênesis usa uma palavra específica para descrever a terra. Hamas significa violência injusta, opressão crua. Assassinatos eram diários, corpos ficavam nas ruas. A Bíblia diz que
toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Não era um momento de raiva, era um estado constante de maldade. As lendas gregas de titãs devorando os filhos não eram invenção, eram memórias traumáticas dessa época. Golias, séculos depois, com seus quase 3 metros, era apenas uma sombra, um eco genético do que esses seres foram no auge. O medo era a atmosfera que todos respiravam. Mas os Nefilim não eram os únicos responsáveis pelo colapso. Seus pais, os vigilantes, continuavam ensinando segredos proibidos. E, de repente, humanos comuns começaram a ter acesso a armas e feitiçarias que transformaram o mundo numa zona de guerra sobrenatural. De repente, as pessoas sabiam fazer coisas que, pela lógica da evolução natural, elas não deveriam saber por mais 1000 anos. Imagine uma sociedade que passa da idade da pedra e da madeira para a metalurgia avançada em uma única geração. Não foi uma descoberta gradual, foi uma transferência direta de tecnologia. O livro de Enoque é muito específico sobre quem ensinou o quê. Ele diz que Azazel, um dos líderes dos vigilantes, ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos e couraças. Antes disso, conflitos eram resolvidos com força bruta ou ferramentas de caça. Depois de Azazel, a guerra se tornou industrializada. Lâminas que não perdiam o corte, metais que brilhavam ao sol e perfuravam carne como se fosse papel. A mortalidade explodiu. Mas Azazel não ensinou apenas a matar. Ele ensinou a seduzir. O texto diz que ele revelou segredos sobre metais da terra e a arte de trabalhá-los. Braceletes, ornamentos, o uso de antimônio, o embelezamento das pálpebras. Pode parecer inofensivo hoje, mas pense no impacto disso naquela época. A vaidade se tornou uma arma. A obsessão pela aparência física, adornada com joias e pinturas nos olhos, criou uma cultura de superficialidade extrema. Mulheres competiam pela atenção dos deuses caídos. Homens competiam por status visual. E não parou por aí. Outro líder, Shemiasa, ensinou o uso de raízes e encantamentos, o que hoje chamaríamos de farmaqueia, ou feitiçaria. O uso de substâncias para alterar a consciência e abrir portas mentais. Baraquel ensinou a astrologia, fazendo as pessoas deixarem de olhar para o Criador para adorarem a criação, guiando suas vidas pelo movimento das estrelas. Gênesis 4 confirma essa explosão cultural através da linhagem de Caim. Tubal-Caim surge como o mestre de todos os artífices de bronze e ferro. Jubal cria instrumentos complexos, harpas e flautas. A música, que deveria ser adoração, virou ruído constante. O som nunca parava nas cidades. Festas que duravam dias, ritmos hipnóticos que abafavam a consciência e a reflexão. Era como entregar um reator nuclear para uma criança. A capacidade técnica estava lá, mas a maturidade moral para usar aquilo não existia. Eles tinham cidades muradas, armas letais, entretenimento 24 horas e manipulação genética. Eram tecnologicamente superiores a nós em muitos aspectos, mas espiritualmente mortos. E essa tecnologia criou um abismo entre dois tipos de pessoas que viviam na Terra. Enquanto um grupo construía impérios de pedra e metal, outro grupo tentava desesperadamente manter a humanidade original viva em tendas de couro. Havia duas humanidades vivendo no mesmo planeta, completamente opostas, como óleo e água. De um lado, você tinha a civilização de Caim. A Bíblia diz que ele construiu a primeira cidade e a chamou de Enoque. Imagine uma metrópole antediluviana, paredes altas de pedra bruta para se proteger dos predadores gigantes, portões de bronze polido reforçados com a tecnologia dos vigilantes, torres de vigia onde sentinelas observavam o horizonte. Lá dentro, o barulho era incessante. O som das forjas de Tubal-Caim batendo metal dia e noite. A música de Jubal ecoando nas praças. O comércio, a prostituição cultural, a adoração aos gigantes. Era um lugar de luxo, prazer e medo. Mas do lado de fora, nas montanhas e planícies altas, vivia a linhagem de Sete. Gênesis 4:26 diz que, no tempo de Enos,
começou-se a invocar o nome do Senhor. Eles escolheram o caminho oposto. Não construíam muros, viviam em tendas, nômades, em contato direto com a criação, não com a fabricação. Eles rejeitavam a tecnologia bélica e a feitiçaria das cidades. Não tinham exército, não tinham gigantes como reis. Tinham apenas a tradição oral de Adão sobre o jardim e a promessa de um resgate futuro. Por gerações, essa separação física manteve a linhagem da promessa pura. Mas então, a barreira quebrou. Gênesis 6:1-2 descreve o colapso. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. A maioria das interpretações foca nos anjos, mas há uma camada humana aqui também. A mistura das linhagens. Os homens piedosos olharam para as cidades de Caim, viram as mulheres com os olhos pintados, a técnica ensinada por Azazel, viram o luxo, a música, o poder. Eles desceram a montanha. A sedução venceu a santidade. Eles trocaram a simplicidade das tendas pelo conforto das cidades de pedra. Casaram-se, misturaram-se. E quando a última barreira de separação caiu, a maldade que estava concentrada nas cidades se espalhou como um vírus. O dilúvio não veio porque algumas pessoas eram más. Veio porque até os bons tinham se corrompido. A sociedade se tornou homogênea no mal. Mas enquanto a moralidade humana apodrecia, algo ainda mais grotesco estava acontecendo nos laboratórios e fazendas dos Néfilim. Imagine caminhar por uma floresta e dar de cara com algo que seu cérebro se recusa a processar. Um animal que não pertence à natureza. Gênesis 6:12 usa uma frase muito específica e estranha. Toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A maioria das pessoas lê isso e pensa apenas em pecados humanos. Mas a palavra hebraica ali é kol basar, que significa literalmente toda a carne, toda a matéria biológica. E o verbo shashat significa arruinar, deformar, destruir a função original. Textos antigos extrabíblicos, como o livro de Jazar, citado em Josué, e o livro dos Jubileus, são mais explícitos. Eles falam sobre a mistura de sementes entre espécies diferentes, o que hoje nós chamamos de manipulação genética. Os antigos descreviam como uma violação das barreiras da criação. Pense na mitologia grega, egípcia ou babilônica, centauros, minotauros, quimeras, esfinges. Nós olhamos para essas estátuas hoje e vemos fantasia criativa. Mas, e se estivermos olhando para retratos falados? E se essas lendas forem, na verdade, memórias traumáticas de uma época em que a engenharia genética saiu de controle? Deus estabeleceu em Gênesis 1 a lei de que cada ser se reproduziria segundo a sua espécie. Havia uma barreira de segurança no código genético. Quando os vigilantes e seus descendentes quebraram essa barreira, o resultado foi um show de horrores, criaturas instáveis, predadores que o ecossistema não conseguia sustentar, animais em dor constante, presos entre duas naturezas incompatíveis. A cadeia alimentar entrou em colapso porque nada mais se encaixava onde deveria. O mundo tinha virado um laboratório a céu aberto, sem ética e sem freio. Isso muda a perspectiva sobre o dilúvio, não muda? Muitos veem o dilúvio como um ato de raiva, mas olhando por esse ângulo, ele parece mais uma quimioterapia cósmica. O código da vida na Terra estava tão contaminado, tão irreversivelmente alterado, que a única maneira de salvar a biologia original era eliminar as células cancerígenas e recomeçar do zero. Não havia inocentes na natureza. Havia apenas contaminação. Mas enquanto a biologia colapsava nas florestas e campos, dentro das cidades de pedra, a sociedade humana estava descendo para um nível de barbárie que faria qualquer filme de terror parecer conto de fadas. Porque a única lei que restou nas ruas era a lei do mais forte, e um homem decidiu transformá-la em poesia. Esbarrar em alguém no mercado daquela época não era apenas um acidente. Podia ser sua sentença de morte imediata. A Bíblia preservou uma declaração terrível em Gênesis 4, saída da boca de Lameque, um descendente de Caim. É o primeiro poema registrado na história, e é um poema sobre assassinato. Ele diz às suas duas esposas: "Matei um homem por me ferir,
e um jovem por me pisar. Entenda a desproporção. Alguém o feriu talvez numa briga, talvez um acidente, e a resposta foi a morte. Alguém o pisou, um jovem, e ele o executou. Não havia olho por olho, era sua vida por um arranhão. Lameque se gabava disso. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7. Ele instituiu a lei da vingança infinita. Não havia tribunais, juízes ou polícia. Havia apenas clãs armados e gigantes poderosos. Se você cruzasse o caminho de um homem de renome ou de um rico como Lameque, você morria. E se sua família reclamasse, eles morriam também. Corpos ficavam nas ruas até apodrecer ou serem comidos pelos animais modificados. A empatia tinha evaporado. Gênesis diz que a terra estava cheia de violência. A palavra hebraica original ali é Hamas. Significa crueldade fanática, opressão, a perda total de valor da vida do outro. Mulheres eram acumuladas como troféus. Lameque foi o primeiro a quebrar o padrão de um marido e uma esposa, tomando 2 para si. O ser humano virou mercadoria. Gênesis dá o veredito final. Toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Tente imaginar isso. Não havia dias bons, não havia atos aleatórios de bondade. A mente coletiva estava sintonizada numa frequência de maldade ininterrupta. Era uma sociedade psicopata. Mas, enquanto o sangue escorria pelas sarjetas das cidades de pedra, as pessoas começaram a notar algo estranho no céu. A estufa que protegia o mundo estava começando a falhar. Pela primeira vez em milênios, as pessoas sentiram um arrepio na pele. Não de medo, mas de algo físico que elas nunca tinham sentido antes: o frio. Ninguém sabia o que estava acontecendo, porque ninguém nunca tinha visto aquilo antes. Lembra daquela camada de vapor que protegia a Terra e mantinha tudo estável? De repente, ela começou a falhar. Pela primeira vez na história humana, as pessoas sentiram um arrepio na pele. Não de medo, mas de temperatura. O vento frio começou a soprar. Pessoas que viveram séculos naquele clima tropical perfeito nunca tinham visto o próprio hálito condensar no ar. Gênesis 2 é claro ao dizer que, antes disso, não chovia. O ciclo da água era diferente. Então, quando as nuvens escuras começaram a se acumular massas densas, cinzentas, bloqueando a luz difusa, o pânico visual foi imediato. Trovões ecoaram. Um som novo, violento, que ninguém conhecia. E então, a primeira gota caiu. Gênesis descreve o momento exato com precisão científica. Naquele dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. Não foi só uma chuva forte. Imagina o chão explodindo debaixo dos seus pés. Fontes do grande abismo sugere reservatórios subterrâneos de água sob alta pressão. Placas tectônicas se partindo, géiseres gigantescos jorrando água fervente da crosta terrestre, enquanto o céu desabava em cima. Foi um ataque duplo, água de cima e água de baixo. No começo, talvez alguns tenham tentado beber a água que caía, achando que era curiosidade. Outros correram para os seus palácios de pedra, confiando na engenharia dos vigilantes, mas a água subia metros em questão de minutos. Rios transbordaram instantaneamente. Cidades em vales desapareceram na primeira hora. Aquelas muralhas impenetráveis, construídas para manter inimigos fora, agora serviam apenas para prender a água dentro, transformando as cidades em aquários mortais. No meio desse caos absoluto, um único barco de madeira, uma caixa retangular estranha, construída por um velho chamado Noé, que todos ridicularizaram por décadas, começou a flutuar. Enquanto a civilização mais avançada, violenta e geneticamente modificada da história afundava na lama, uma porta se fechou, e o silêncio que veio depois foi ensurdecedor. A maior civilização da Terra foi apagada tão completamente que hoje nós achamos que eles são apenas mito, mas eles deixaram um aviso.